Deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum prof aqui ou só eu nesse momento? Deixa eu ver, Pamela. Tem faculdades eu que aceita nota exato. Tem um monte de faculdade, gente. Vamos falar sobre isso agora. Vamos lá. Vamos falar sobre isso agora. Então, pessoal, agora dando início à nossa aula inaugural, tá? Que é justamente sobre as formas de ingresso no ensino superior. Gente, temos muitas oportunidades, tá? Eu vou pedir agora só que a gente faça fique com os microfones todos desativados, tá? Quem tiver alguma dúvida depois a gente vai falando sobre isso depois, tá? Então, podem escrever no chat, aí que a gente fizer uma pausa, daí a gente para, conversa um pouquinho sobre essas dúvidas, tá? Mas fiquem super à vontade aí para ir escrevendo, e aí depois a gente volta e fala sobre tudo, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí a gente vai começar a conversar, tá? Cadê? Tela cheia. E às vezes tem os profs que são muito bons, mas que são um pouquinho mais velhos, e aí eles têm umas dificuldades com o Meet, tá? Então, deem um desconto aí. Mas enfim, tá. Ixi, vai ter um pessoal entrando ainda, né? Opa, vocês estão me vendo aqui? Aí, pessoal, estão enxergando aqui? Podem ligar o microfone e me avisar quando eu pedir. Pode ser? Estão vendo aqui, né? Espero que Tudo sim. certo. Tudo certo? Obrigado, Matheus. Ó, cadê? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Olha, até eu tô ficando meio velho, né? Bom, vamos lá. Pessoal, universidade é possível sim, tá? A gente aqui hoje vai falar sobre todas essas oportunidades que a gente tem. São muitas. Alguns de vocês já conhecem algumas, outros conhecem outras. E nesse sobre elas. E agora eu a Bianca. Ô, Bianca, seja bem-vinda, minha profa linda. Então, vamos falar sobre o Enem, tá? Vamos falar sobre o SISU, vamos falar sobre os vestibulares e sobre tudo, tá? Gente, o que acontece? Quais são as opções que a gente tem para entrar na faculdade? A gente tem o Enem, que, na verdade, tem que ser hoje a maior preocupação e a maior fonte de energia que vocês devem dedicar daqui até o ingresso de vocês no ensino superior. Gente, o Enem, ele permite que vocês façam a prova e possam tentar se matricular em qualquer universidade do Brasil, qualquer universidade do Brasil. E isso é muito poderoso. Isso é muito, 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 muito poderoso. Por quê? Porque eu posso fazer o Enem aqui em Gravataí, onde a gente está, onde eu estou, e posso estudar lá no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque o Enem, ele é o exame nacional do ensino médio. Então, ele é aplicado em todo o Brasil. Todos os estudantes, ou a grande maioria dos estudantes, tem que fazer ele, né, para poder ingressar no ensino superior. Porque, assim, a gente precisa, antes de entrar em detalhes do Enem, entender duas coisas. A gente tem universidades públicas e as universidades privadas. Gente, as universidades públicas são que nem a nossa escola pública. A gente não paga diretamente, né? Então, o Enem, ele é o programa que vai ser usado para a gente ingressar às universidades públicas. A URGS, a UFSM, a Universidade Federal de Pelotas, a FURG, todas essas universidades que a gente não paga nada para entrar. Então, o que a gente tem que lembrar? Opa, o Enem, o SISU é da metade para cá, a metade dessas universidades que a gente não tem que pagar. Agora, se a gente vai pensar, por exemplo, numa universidade privada, aí é outra história. E que a universidade privada é? Ela é privada, então a gente tem o quê? Pagar o boleto. Tá, não é? Você sabe muito bem disso. Então, assim, tem universidades que a gente paga boleto e tem universidades que a gente não paga boleto. O que a gente quer? A gente quer entrar nas universidades que a gente não paga. Por quê? Que é muito melhor, né, pessoal? Imagina, tem curso aí que custa 12, 14 mil, tem cursos que custam menos, 3 mil, 2 mil, 1.150, 200, 500, mas se paga, né? Então, o que a gente faz? Vamos sempre dar prioridade para as universidades públicas. Bom, Thiago, mas e aí? Eu quero tentar uma universidade privada. Eu consigo fazer uma universidade privada sem pagar?
Claro, eu consigo também. Como, Thiago? Pelo ProUni. Né? O que, que é o ProUni? Bom, vamos falar daqui a pouquinho sobre ele também. Então, assim, existem formas da gente entrar na faculdade sem pagar pelas universidades públicas, que é o mais óbvio, que são muitas, né? Não é só a URGS, sobretudo eu falo aqui para quem é do Rio Grande do Sul, né? Não é só a URGS que a gente tem. A gente tem a Universidade de Ciências Médicas da Saúde, que fica em Porto Alegre. A gente tem a UERGS, que também fica em Porto Alegre. A gente tem uma série de universidades que a gente não paga e a gente acessa como? Pelo Enem. Então, assim, o Enem, ele é, digamos assim, a porta de entrada para vocês, para que vocês possam ingressar na faculdade. E, assim, o Enem ele também ajuda vocês até entrar em universidade privada. Às vezes a gente consegue bolsa quando tem uma nota muito boa. Então, vamos focar no Enem. Ah, Thiago, mas e o vestibular? O que é o vestibular? Gente, o vestibular, ele nada mais é do que uma prova específica para tu entrar numa universidade pública ou privada. Ou seja, o vestibular, gente, ele faz com que tu possa entrar naquela universidade que tu fez. O Enem, quando tu fizer, ele vai oportunizar que tu escolha entre todas as universidades do Rio Grande do Sul, ou do Brasil, nesse caso. Então, por exemplo, Thiago, mas eu quero fazer o vestibular da URGS. Beleza, vamos fazer o vestibular. Mas eu posso fazer o Enem também? Posso fazer os dois, o Enem e o vestibular da URGS? Claro, pessoal. Claro. Só que assim, quando tu faz o vestibular da URGS, tu vai fazer para a URGS. Quando tu faz o Enem, eu posso estudar, eu posso tentar passar na URGS, eu posso tentar passar em Santa Maria, eu posso tentar passar em Santa Catarina. Então, assim, é uma questão de abrangência. Thiago, mas eu quero fazer na URGS mesmo. Tá, gente, mas façam o Enem também. Porque o Enem, eventualmente, na URGS, se não der, a gente ainda tem todo o Brasil para tentar, né? Várias universidades. Então, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Rafa, tu quer falar alguma coisa? Rafa tinha levantado a mão. Não? Bem, olha só, eu não sei se tá levantando a mão assim, sozinho, porque eu não sei muito bem mexer nesse. Tá Aqui eu bom, tô pelo celular, entende? não tem Daí eu problema. não sei. Alguém Mas tem... é isso. Não é isso, tá. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão, gente? Então, temos aí o vestibular e o Enem. O vestibular são universidades, são provas para entrar em universidades específicas. Tiago, tem universidade pública que não tem mais vestibular? Exatamente. Gente, os vestibulares estão em extinção. Sabe aquelas espécies que estão em extinção? O vestibular é uma delas. Por quê, Tiago? Porque foi por uma decisão das universidades aderirem ao Exame Nacional do Ensino Médio que uniformiza a prova. E aí todo mundo faz a mesma prova e, em tese, né, as pessoas têm uma chance mais parecida, né, de ingressar. Porque, imagina, eu quero muito estar na USP, mas eu não tenho dinheiro para ir fazer o vestibular da USP. Então, o que acontece? Isso acontecia no Brasil inteiro, né? Hoje, com o Enem, tu pode tentar em qualquer universidade do Brasil. Tá, Thiago, mas está em extinção ou não? Gente, quando eu falo em extinção, assim, tem algumas universidades que ainda mantêm o vestibular, mas várias outras não mantêm. Tá, Thiago, o que significa isso? Significa que eu posso simplesmente, eu quero fazer direito na URGS, tá? Vou fazer direito na URGS. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o Enem e vou, depois que eu fizer a prova, depois que abrir o período do SISU, eu vou me matricular em direito noturno na URGS e direito diurno na URGS. Tá, Thiago, e aí? E agora? E o vestibular? E aí, ali em dezembro, enfim, eu vou fazer a prova em novembro eu faço Enem. Gente, deixa eu só desligar aqui meu WhatsApp aqui, que senão vai ficar pitando. Então, eu posso fazer as duas provas, tá? E com isso, eu vou pegar e vou fazer de uma forma que eu aumente as minhas chances, porque... Thiago, qual a diferença? Alguém sabe a diferença do Enem e do vestibular? As diferenças entre as provas? A Brenda? A Brenda sabe, Brenda? Não, eu tô querendo falar uma situação aqui que aconteceu. Eu tentei ingressar aqui no estado do Amapá pela Federal. Eu ia jogar minha nota em Direito. Só que quando eu saiu do edital, eu vi que a nota estava muito altíssima.
Aí eu falei, Uhum. para direito eu não vou conseguir, então deixa eu jogar para um curso menos concorrido. E em novembro do ano passado, eu joguei a minha nota de 2023 na primeira turma de Direito da Universidade Estadual aqui do estado. Uhum. Vocês não fazem ideia de como eu estava desde novembro. Porque quando eu soube, ninguém sabia praticamente que a nota de corte lá estava muito baixa, estava de 300. E aí eu Nossa peguei, senhora. estava muito baixa para direito, muito baixa. Aí eu peguei, falei com alguns amigos que queriam fazer direito, a gente foi todo mundo para lá. Infelizmente saiu a lista dos aprovados, a gente não foi aprovado, mas a gente entrou na lista dos classificados, ou seja, Tá ótimo. os Tem... candidatos que não forem fazer a matrícula na data que eles... Exatamente. Isso, Exatamente. exatamente, Vamos acho que falar. você entendeu, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão das listas também. Me espera que daí eu vou te chamar para a gente falar. Gente, vamos Sim. se alongar aqui então. Ficou claro que a gente tem duas oportunidades: entrar pelo Enem e entrar pelo vestibular próprio. Vamos lá. Brenda, que tu é de fora, só me responde o seguinte: o teu estado tem vestibular ou tem só Enem? Aqui no meu estado não tem mais vestibular. Até em Olha, universidade particular não existe mais vestibular. É, olha aí, ó, é complicado, até para se viu, entrar pessoal? numa federal, Viu? Agora é entendeu? O que só está Enem. tendo, sim, Só e o que Enem, está né, tendo Brenda? agora na federal, a gente teve que, eu não consegui, né, porque eu fiz a isenção, não vou pagar, mas tem processo seletivo, ou seja, vai ser uma prova que a gente vai fazer para poder ingressar, é tipo como se fosse um vestibular, e é a única que tá assim esse ano, porque eu fiz ano passado e o processo Uhum. seletivo da federal não estava assim, né, Beleza. então foi a primeira vez que Gente, aconteceu isso. é isso, viu como vocês estão entendendo que assim, ó, cada vez mais os estados eles e as universidades estão aderindo apenas ao Enem e os vestibulares estão ficando para trás. Tiago, o que tu acha? Vai acontecer isso na URGS? Gente, acho que não, tá? O povo gaúcho é um povo muito diferente e eu acho que eu penso e eu entendo, né? E a universidade já declarou várias vezes que ela pretende manter o vestibular, tá? Próprio, porque eles têm várias motivações, enfim. E assim, qual a grande diferença do Enem e o vestibular da URGS? Que eu agora posso só falar do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque as outros vestibulares eu não conheço, tá? A primeira vez que eu passei na URGS, eu entrei pelo vestibular, e a segunda vez que eu passei na URGS, eu entrei pelo Enem. A URGS, gente, tem um vestibular que é muito mais conteudista. O que eu quero dizer com isso? Gente, vocês muitas vezes têm que saber detalhes, conteúdos bem específicos, mas é uma prova que ela é muito previsível. O que eu quero dizer com isso? Ela segue padrões de comportamento. Ah, Thiago, eu tenho uma probabilidade muito grande de entrar, de ter uma questão, duas questões de Era Vargas na prova de história, uma questão de história moderna, duas questões de história antiga, uma questão sobre Segunda Guerra Mundial, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Ela tem previsão, só que daí a gente tem que saber de conhecimentos gerais e alguns um pouquinho específicos sobre a Era Vargas, sobre a Antiguidade, sobre a Segunda Guerra Mundial, e etc, etc. Tati, o que significa isso, professor? Significa que se tu é melhor em memorizar, digamos assim, os conteúdos, a prova do vestibular é mais fácil. Por quê, gente? Porque o Enem é muito interpretativo. Vocês sabem muito bem que o Enem, a grande questão sobre o Enem é vocês saberem ler, vocês saberem interpretar e, com isso, terem alguns conteúdos também e alguns conhecimentos prévios, né? Mas o Enem, se tu fizer uma comparação com a prova da URGS, ele é muito mais interpretativo. Tu consegue acertar questões no Enem sem necessariamente saber aquele conteúdo. Só que isso gera problema para muita gente. Muita gente diz, tá, mas eu não sei o que vai cair no Enem. Não, não tem como saber. A gente tem uma previsão, tem uma estimativa sobre conteúdos que costumam cair com mais frequência, etc. Mas, assim, o Enem, ele é muito menos previsível e ele é muito mais interpretável. Já a URGS, o vestibular da URGS, se tu não sabe a questão, não sabe, não tem que fazer, entendeu? No Enem, não. No Enem tem um textão
questão, tem o comando, tem tudo ali para te dar dica sobre qual é a questão certa. Então, vamos lá. Meu Deus do céu, passou o tempo aqui. Ficou claro isso, gente? Universidades públicas. Eu entro pelo Enem, eu entro pelo vestibular próprio e não pago. Universidades privadas. Aí vem o ProUni. O que é o ProUni, pessoal? É o programa do governo que paga para o aluno estudar numa universidade privada. Olha que legal isso. Então, Thiago, quer dizer que eu posso fazer uma faculdade na PUC ou na Unicinos sem pagar? Sim, pelo ProUni. O ProUni, ele é um dos programas mais legais de todos, porque ele faz com que tu, não deu certo na Universidade Federal, não consegui passar, mas eu tenho outra chance, eu tenho o ProUni. E aí, meu povo, eu vou dizer para vocês, se vocês não fizerem o Enem, vocês não podem participar do ProUni. Então, fica a dica aí, a gente vai falar mais sobre o ProUni daqui a pouco. E aí tem o FIES. Gente, o que é o FIES? FIES é quando a gente financia nossos estudos. Gente, o FIES, ele é um programa federal também, ele é um programa do governo, que ele serve, né, como se a gente fosse comprar uma casa. As pessoas não têm dinheiro para comprar casa, o que eu vou fazer? Eu vou financiar, né, eu vou dar uma entrada, eventualmente, e vou financiar, ou vou financiar 100% e vou começar a pagar. A diferença, na hora que tu entra, né, a diferença é que o FIES, tu só começa a pagar depois que tu te forma. Então, é como se tu não pagasse durante todo o curso, mas depois ali tu tem uma dívida para pagar com a Caixa. Então, fica esperto, né? É uma opção também. E com isso, então, a gente passa para a próxima etapa, né? Que é falar um pouquinho sobre o Enem. Aí, gente, 264 mil vagas, são 6 mil cursos, mais 127 faculdades. E aqui, ó, com a nota do Enem, a gente pode fazer o FIES, a gente pode fazer o ProUni e a gente pode fazer o SISU. Thiago do céu, o que é o SISU? Gente, o SISU é o Sistema de Seleção Unificada. Tá, mas para que serve isso? Gente, na verdade, o SISU nada mais é do que o grande integrador das vagas. A URGS chega e diz assim, SISU, eu tenho 50 vagas para cá, 50 vagas para lá, para o curso de Direito, para o curso de Engenharia, para o curso de Engenharia Civil, e as universidades avisam o SISU sobre quantas vagas elas têm disponíveis. E o SISU, ele vai receber as notas dos alunos que querem se inscrever naqueles cursos. Porque, na verdade, pessoal, quando a gente está participando do processo seletivo do SISU e da nota do Enem, o que é? Gente, se eu tirei uma nota boa para aquele curso, e aquela nota boa, ela foi a melhor nota de todo mundo que se inscreveu. Por exemplo, eu tenho 50 vagas, 100 pessoas se inscreveram. As primeiras 50, né, entre aspas, vão estar sendo beneficiadas. Então, eu preciso ficar entre as primeiras 50. E o SISU, ele faz essa organização. Ele é quase um leilão, é quase um pregão, na verdade. O que é um pregão? É quando a gente diz assim, ó, esse cara aqui tem uma nota boa, ele vai ficar para cima. Esse cara aqui tem uma nota boa, ele vai ficar para cima. Só que a gente tem outras coisas que a gente vai falar depois, que são as cotas, e elas são muito importantes e como que elas podem nos ajudar, tá? Ficou claro isso, então? O SISU é o sistema que permite, então, que qualquer aluno de qualquer lugar do Brasil possa se matricular em alguma universidade federal. Gente, eu estou aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, na nossa grande cidade, que tem muitos aqui de Gravataí também. Gente, eu posso, do nada, fazer a prova e me matricular. Olha só, gente, eu posso fazer a prova e me matricular lá no Amazonas, lá no Rio Grande do Norte, que é 9 mil quilômetros aqui de Gravataí, sei lá. Gente, eu atravesso o país e eu não preciso ir até lá. Por quê? Porque o SISU permite isso. E aí, permite vocês ficarem muito cientes de quais são as universidades que têm uma nota de corte menor, uma nota de corte maior. Então, assim, é muito bom, foi um grande avanço, tá? Não precisar ficar trocando, né, indo de estado em estado para poder fazer as provas, para ingressar numa universidade que vocês queiram. Então, ficou claro aqui, né, a importância do Enem. Tiago, não quero fazer universidade pública. Beleza, tu vai poder fazer o ProUni
tu pode usar o ProUni para entrar numa universidade privada, que tu paga o boleto, e o ProUni, que é o programa do governo, vai fazer com que tu não pague essa universidade. Show. Não, Thiago, eu quero fazer só a universidade pública, eu quero entrar na URGS. Beleza, então a gente vai fazer o SISU e vai fazer também o vestibular, mas aqui a gente vai usar a nossa nota do Enem, a gente vai pegar a nossa nota do Enem e inscrever no SISU. Lembrem que o SISU é só o sistema que organiza tudo. E ainda, né, se o ProUni não deu certo, se o SISU não deu certo, e eu ainda quiser fazer uma universidade, quiser pagar por ela lá na frente, eu posso fazer o FIES, que eu vou financiar esse curso e vou pagar lá para frente. Vale a pena, gente? Aí é uma avaliação muito individual. Eu sempre acho um pouco preocupante, porque vocês vão estar iniciando a vida de vocês já vão estar iniciando com uma dívida, né? Mas em alguns casos, pode valer muito a pena, né? Eu tenho uma amiga minha que financiou o curso de medicina na PUC RS aqui, e ela paga 5 mil por mês, né? De FIES, é um montão, mas ela ganha 30, né? Então, 30, 40 mil reais como médico, plantonista. Então, às vezes vale a pena, às vezes não. É uma avaliação muito individual de vocês. E, pessoal, o ProUni e o SISU e o Fiestro, vocês precisam da nota do Enem. Então, assim, não tem mais desculpa. Não tem como vocês não fazerem o Enem. Ah, Thiago, mas eu quero só o vestibular. Não, faz os dois. Ah, Thiago, mas eu vou me preparar para qual? Gente, vocês estudando, vocês vão estar se preparando para as duas. A questão é, uma tem algumas peculiaridades, vocês vão ter que treinar mais, vocês vão precisar praticar muito mais a prova do que a outra. O vestibular, conteúdos mais específicos, mas cada conteúdo específico que vocês aprendem vai sempre ajudar vocês no Enem. Por quê? Porque quanto mais conteúdo específico eu sei, menos interpretação eu preciso usar nas provas do Enem, porque as nossas muitas vezes permite a gente acertar mesmo sem saber exatamente aquela história, né? Então, seguimos. Pessoal, já ouviram falar das cotas? Sim ou não? Já voltei aqui. O que vocês me dizem aí sobre as cotas? Quero saber aqui no chat, ó, a Brenda já ouviu falar. Gente, vamos falar das cotas afirmativas, tá? O que são medidas afirmativas? Elas são é uma posição de governo, uma posição de Estado que permite que vocês tenham uma reserva de vagas específica. Eu vou, antes de entrar nessa parte mais conceitual, eu vou contar como é que era antes. Gente, as universidades federais, elas eram conhecidas por muito tempo, ou seja, as públicas eram conhecidas muito tempo por serem universidades muito elitizadas. Tá, Thiago, mas tem uma coisa que não tá fazendo sentido ainda. Porque se a universidade é pública, não deveria estudar lá quem não tem dinheiro para pagar. Esse é um raciocínio, né? Só que não era assim. As universidades públicas eram sempre taxadas como universidades muito elitizadas, que tinham aulas em todos os horários, que a pessoa não conseguia trabalhar, que era difícil para se manter estudando numa universidade pública. E aí, gente, por quê? Porque dessa forma, só quem tinha dinheiro poderia estudar. Já pensaram nisso? E era assim antes. Gente, era assim antes. As pessoas que estudavam nas universidades públicas normalmente tinham uma renda média muito mais elevada do que as pessoas que estudavam na universidade privada. Isso parece muito louco, né? Mas, o que aconteceu? E aí tu imagina, né? Quem é que tinha grana para pagar um cursinho? Quem é que tinha grana para poder, tipo, competir num vestibular de medicina da URGS, num vestibular de engenharia? Era muito foda, pessoal. Era muito complicado. E aí, lá em 2009, mais ou menos, o que aconteceu? O governo federal, então, decidiu, né, decidiu fazer com que a gente pudesse ter a reserva de vagas. Então, assim, uma parte das vagas
que a URGS oferece, por exemplo, ela é reservada para pessoas que estudaram em colégio público. E aí, dentro dessa tese, a gente já começa a ter uma grande divisão. Por quê? Porque vocês que estudam em colégio público, a sua maioria aqui que deve estudar em colégio público, acho que tem um ou outro que estudou em privado com bolsa, vocês sabem que a realidade da escola pública, ela é complexa, né? Agora, ainda mais com essa questão das trilhas, isso é um caos, isso é um caos. Por quê? Porque lá no colégio privado, o pessoal continua estudando vários períodos de história, vários períodos de química, de física, papapá, papapá. Até tem ali as trilhas, tem os projetos paralelos, mas o pessoal não parou de estudar. Em compensação, no colégio público, tá faltando muitas vezes professor, tá faltando, não tá tendo as aulas e a gente não tá se preparando da melhor forma possível, então a competição fica muito desigual. Não é? Tu competir com um aluno que estudou num colégio de elite, por exemplo, e a pessoa que estudou no Carlos Bina ou no Tuiuti, nada contra, são colégios que eu amo, que são incríveis, eu estudei inclusive, mas no momento que tu vê assim que tem toda uma estrutura, tem os professores, tem turno inverso de intensivo, papapá, tu pensa, meu Deus do céu, mas eu tô competindo na vaga com essas pessoas? Não. Vocês não estão competindo com essas pessoas pelas vagas. Por quê? Porque vem as cotas. As cotas entram como uma reserva. Ela diz assim, ó, 50% das vagas é para acesso universal. O que é o acesso universal? É quem não estudou em colégio público. E aí, desses 50%, o pessoal que estudou em colégio privado briga por essas vagas, e os outros 50%, por exemplo, é o pessoal que estudou em colégio público. Só que daí, gente, as cotas, elas têm muitas outras nuances. Elas têm nuances de renda, elas têm nuances étnicas, porque, assim, uma coisa é um aluno que tem uma renda, tem uma grana boa, a família ganha um dinheiro bom, se organizou, conseguiu sempre oferecer tudo e ajudar em todos os sentidos possíveis, mas optou por estudar em colégio público. Opção. Só que aí, às vezes, a gente também tem aquele aluno que os pais não têm dinheiro para nada. E muitas vezes passa fome, muitas vezes vai para a escola para comer, até conseguir um trabalho. Então, mesmo dentro da escola pública, a gente tem pessoas que têm mais dinheiro e tem pessoas que têm menos dinheiro. Então, as cotas também reservam vagas para cada uma dessas categorias. Assim como a questão étnica. No Brasil, isso a gente, até 1888, né, como vocês bem sabem, as pessoas iam comprar outras pessoas, porque elas eram negras. Então, isso teve, gente, consequências de exploração do trabalho absurdas. E só há menos de 200 anos atrás, ou seja, algumas gerações, as pessoas negras eram escravizadas diariamente, e isso teve consequências muito horrorosas para a nossa sociedade. Hoje, a renda média das pessoas pretas e pardas é muito inferior à renda das pessoas brancas. Por quê? Por uma questão histórica, sobretudo, que fez com que as pessoas que eram até então escravizadas, elas não tivessem nenhuma oportunidade, elas deixaram de ser escravas, ou seja, elas deixaram de serem propriedade de alguém e foram colocadas na rua. Aqui se criou um monte de moradia irregular, que a gente teve ocupação das favelas no Rio de Janeiro e vários outros aspectos também. Então, assim, é muito recente essa história, e essa história tem consequências muito nocivas para a sociedade. E aí, o que acontece? A única forma, ou a forma mais certa da gente diminuir a desigualdade social, da gente fazer com que essa diferença salarial entre pessoas negras e pessoas brancas diminua, é a partir da educação. Porque daí eu conto para vocês um exemplo. Tem cursos que oferecem mais mobilidade financeira do que outros. Sempre vai depender um pouco da pessoa, mas tem cursos que tu se formando, tu vai ganhar mais dinheiro. Aí, por exemplo, a pessoa vai fazer medicina. Ela é pobre, né, mora na periferia, e ela, por exemplo, consegue passar no vestibular, passar no Enem, e numa universidade pública em medicina. Quando ela se formar, ela pode ganhar no mínimo 10, 15, 20 mil reais, fazendo plantão. Gente,
A família dela, ninguém nunca fez nada, não fez nenhum curso, todo mundo era trabalhador. Isso muda a realidade de uma família inteira. Então, a educação é a forma que a gente tem para romper essas barreiras da desigualdade e para fazer com que as pessoas consigam ascender financeiramente, culturalmente, socialmente. E por isso que existem esses benefícios e essas ações afirmativas para que as universidades públicas elas tenham mais diversidade. Porque, lembra que eu falei para vocês, lá atrás não era assim. Gente, lá atrás era universidade de gente rica. E aí, que bom que as cotas vieram, que bom que existe essa reserva de vagas, porque dessa forma a gente consegue ter mais oportunidade de fazer com que a universidade pública, que é gratuita, seja ocupada por pessoas que muitas vezes não têm dinheiro para pagar uma universidade privada. Tiago, tu falou um monte de coisa, eu entendi o conceito, eu entendi a história, mas o que isso significa na prática? Pessoal, na prática, tá? Um exemplo aqui. Uma pessoa que não tem cota precisa fazer 707 para entrar em administração, por exemplo, numa universidade aleatória. Uma pessoa que tem cota de renda independente precisa fazer 690 pontos. O ensino médio, ela estudou cota de ensino médio e baixa renda, olha que ela precisa fazer 674 pontos. Ensino médio, baixa renda, deficiente, 500 pontos. Quase 596 pontos. A pessoa autodeclarada, preta, parda, indígena, 650. Preto, parda, indígena mais baixa renda, 640. E assim, olha a diferença. Quem entra sem cota, 700, e quem entra com a última cota aqui, 573. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom para vocês, porque a primeira grande cota é estudou em colégio público. Quando tu separa estudar em colégio público do resto, aí tem, dentro da cota de escola pública, tem várias outras modalidades de cota, como, por exemplo, baixa renda mais deficiente, renda independente, que daí são aquelas pessoas que têm mais dinheiro. Vamos falar aqui rapidamente também de como que a gente faz o cálculo. De como é que faz o cálculo da renda, tá? A renda independente, tá? Para tu ter a cota, vocês entenderam, né? Cota. O que é a cota? Eu preciso, historicamente, né, para poder entrar numa universidade, preciso de uma nota menor, porque as universidades reservam vagas para pessoas de escola pública, porque historicamente a universidade sempre foi uma universidade de pessoas com dinheiro, né? Então, a gente tem ciência de que o que são as cotas, a gente tem que procurar a nossa cota. E aí, isso aqui não precisa ser agora, tá? Não precisam saber agora exatamente qual é a minha cota, qual que não é, mas vocês precisam saber que existe e que vocês têm que usar ela, né? Porque, assim, renda independente, a renda familiar per capita tem que ser acima de um salário mínimo e meio, por exemplo. Ou abaixo de um salário mínimo e meio é baixa renda. E aí, com isso, vocês podem... Eu vou procurar um material depois explicando para vocês exatamente, né, o que é cada uma dessas modalidades, para que dessa forma vocês possam escolher lá no SISU, quando vocês forem fazer a cota certa. Porque se vocês escolherem a cota errada, aí vai dar meta. Desculpa, perdão a palavra. Gente, tem dúvidas aqui, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Podem ligar o microfone se vocês quiserem, porque é um tema que gera bastante dúvida, né? A cota de renda individual ou familiar. Felipe, ela é familiar, de quem mora na tua casa, tá? Como é que eu calculo essa renda familiar? Eu vou pegar o salário de todo mundo que mora na casa e trabalha, então, ou seja, se mora tu e tua mãe e teu pai, e e tua irmã. Tua mãe, teu pai, tu e tua irmã. Se dessas 4 pessoas que moram na tua casa, só uma trabalha, por exemplo, ganha um salário mínimo, tu vai pegar o salário mínimo e dividir por 4. Se o salário mínimo dividido por 4 vai dar, me ajudem aí, 1.400 dividido por 4, eu não sou o cara da matemática, não é mesmo? Vai dar R$350. Boa, Maria! Obrigado. Como tem R$350, pessoal, tá muito abaixo da renda per capita de um salário mínimo e meio. Então, o salário mínimo e meio
Ó, é isso aqui, ó. O salário mínimo e meio dá 1,5 vezes 1.400, dá mais ou menos R$ 2.100. Então, se a divisão, essa divisão, né, pega todo mundo que trabalha na casa, divide por todo mundo que mora, der inferior a 2.100, aí vocês têm a cota de baixa renda. Não necessariamente os 2.100, tá? Não levem isso aqui a cabo aqui, porque eu não sei se esse é o valor certo do salário mínimo, enfim. Mas o que que é? Então, vamos pegar outro exemplo do Felipe. O Felipe mora com o pai, com a mãe, com o irmão e ele, né? Só que daí a mãe dele ganha 1.000 e o pai dele ganha 1.000. E ele não ganha nada e o irmão dele não ganha nada. Então, o salário, a renda per capita da família do Felipe, nessa hipótese, vai ser quanto? Eu vou pegar, dividir 2.000, né? Dividir 2.000, porque cada um ganha 1.000, por 4, vai dar 500. Ainda vai estar dentro dessa faixa de valor da renda per capita. Então, você sempre tem que levar em consideração quem mora na casa. Queridos, depois tem questão de renda familiar, Maria. A gente vai chegar nesse momento, nesse ponto também, tá? E aí vocês vão ter bem claro isso. Que Letícia, pode falar. Em questão para quem tem bolsa em escola particular, tem alguma coisa assim também? Letícia, Ou é só Letícia, em questão de bolsa? assim, ó, pro ProUni eu acho que tu consegue, se eu não me engano, mas pro SISU, tu estudou em colégio privado. Aí tu não vai ter cota. Fala, Matheus. Eu entrei por cota, estudei por baixa renda, entrei na faculdade por baixa renda e por deficiência de visão, contou muito para mim entrar no curso que eu estou fazendo hoje. E aqui da onde que eu moro, tem uma universidade federal, tirando a UFMG. Então, praticamente são poucas universidades federais que tem em Minas Gerais. Não são muito. E aqui é muito concorrido. Eu consegui entrar pela cota, senão não Que tinha legal. conseguido Viu? entrar. Tem um exemplo aí do Matheus que entrou pelas cotas, né? Bi, tu quer fazer alguma consideração? Bianca Zanchi. Maravilhosa. E realmente, quem estuda em escola federal Não? são povos, até hoje, são povos que têm dinheiro. Povos que sempre estudou em escolas particulares, fez cursinho para pegar É os isso aí. melhores cursos. É isso aí. Por isso que tem as cotas, né, gente? Justamente porque vocês não estarão competindo com essas pessoas. Olha que legal isso, gente. Então, assim, Thiago, não consegui me preparar, não, gente, mas assim, ó, vocês têm chance, porque assim, vocês não estão competindo com aquelas pessoas que estudaram, que tiveram tudo na vida. Todo mundo que estudou em colégio público vai ter a mesma chance aí que vocês, não a mesma chance, né? Porque mesmo assim a gente tem diferenças, mas aqui a competição ela é estratificada, tá? O que eu quero dizer com isso? Vocês estarão competindo pela vaga com as mesmas pessoas que colocaram esta cota aqui. Então, assim, na verdade, eu não estou aplicando para o curso de administração, por exemplo. Se eu sou cotista e sou autodeclarado indígena e baixa renda, eu vou competir só com pessoas autodeclaradas indígenas, baixa renda, pro curso de administração. Então, as cotas fazem com que a competição seja específica entre pessoas iguais. Se é ampla concorrência, aí é ampla concorrência. Aí não tem nenhuma cota, né? Mas aí se é ensino médio estadual, renda independente, ou seja, acima de um salário mínimo e meio, aí vocês estarão competindo só com essas pessoas. Espero que isso tenha ficado claro, porque é sempre meio nebuloso aí essa questão das cotas. Pode falar, Nicole. Eu estudei o ensino fundamental todo em colégio particular, mas agora estou fazendo meu ensino médio em escola estadual. Eu entro nas cotas do colégio público? Sim, Nicole. Fica feliz aí, fez o certo, tá? Sim. Não, o fundamental não importa, tá? O que importa é o médio daí. É onde, sobretudo, onde tu te forma, né? Bueno, seguimos aqui. Ó, vou explicar para vocês aqui, ilustrando mais uma vez, né? Quantidade de vagas no curso,
né, são 100. Dessas 100, 50 são para alunos de escola pública e 50 são para ampla concorrência. Ó, esquece aqui, ó, aqui está a metade das vagas, ó, 50 vagas para quem é ampla concorrência. Aí, aluno de escola pública tem duas opções. Pode concorrer por renda inferior a um salário mínimo e meio per capita ou renda superior a um salário mínimo e meio per capita. E aí, se é menor que um salário mínimo e meio, que é considerado baixa renda, tu vai, por exemplo, se eu sou autodeclarado, eu vou competir neste quadradinho, tem 14 vagas aqui para mim. Ou seja, tem 14 vagas para alunos de escola pública que tenham menos de um salário mínimo e meio per capita e que são autodeclarados. Então, essas 14 vagas aqui vão ser a vocês que têm essa especificidade. Eu, por exemplo, estudei em colégio público, tenho renda inferior a um salário mínimo e meio, sou autodeclarado preto ou pardo ou indígena e tenho deficiência. Então, são 3 vagas que eu vou estar competindo. Jéssica, pode falar. Eu estudei em escola estadual durante o ensino fundamental. Aí o primeiro, segundo e terceiro eu fiz particular, o EJA, universitário, né? Mas isso já faz bastante tempo também. Então não tem cota, aí, Jéssica. Tu pode fazer as ainda- universidades. Ah, Jéssica, infelizmente, como tu fez em privado, tu vai ter que ir aqui nas demais vagas. Tu vai ter que competir pelo acesso universal daí. Infelizmente. Mas tu pode tentar o ProUni, né? Então, aí o ProUni tu consegue, que é para universidade privada. Gente, lembrando, tá? Cota é só para universidade pública. Não vão na PUC achar que vai ter cota lá para vocês, tá? A PUC quer que vocês paguem, ela não quer saber se tu é pobre, se tu é rico, se tu é o que tu for. Ela quer que tu pague. Então é só universidade pública que tem cota, tá? Mais alguma coisa? Jéssica? Não? Bora, seguimos. Queria falar um pouquinho do Enem, mas não vou falar. Gente, Enem em Portugal, vocês já ouviram falar disso? Ia falar um pouquinho sobre a prova, mas já tá, meu tempo aqui já tá, a gente já se estendeu bastante. Gente, como vocês sabem, né, o Enem, ele pode ser usado, a nota, para estudar em Portugal, tá? É muito legal. Por quê? Porque, eventualmente, vocês querem estudar em fora, vocês podem também usar a nota do SISU para estudar fora. Tiago, precisa ter dinheiro? Sim, precisa pagar passagem, vai precisar te manter lá, né, se tu passar e tu precisa fazer o visto, tu precisa pagar a universidade semestralmente, tá? Tiago, é muito dinheiro que paga, não é? Tem universidade que a taxa semestral é tipo 150 euros, tá? Isso significa que 150 euros, claro que caro e barato é sempre relativo, né? Mas 150 euros vezes 5, isso dá 750 reais por 6 meses, isso dá 125 reais que você teria que pagar. Mas o que é mais caro é o antes, né? E vocês têm que passar também, né? Então, é muito legal isso, porque vocês conseguem, dessa forma, né, ter uma oportunidade de estudar fora. Eu estudei fora, né, durante minha graduação em Sociologia, né, na URGS, porque eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar lá. Então, eu estudei Ciência Política lá por 6 meses. E aí a União Europeia me dava 750 euros para eu me manter, para morar, para trabalhar, para estudar, enfim. E aí a URGS tem uma série de editais, muitos editais legais, que é para estudar em Paris, que é para estudar na Itália, que é para estudar na Espanha. São muito concorridos, mas é um convênio que a URGS tem com várias universidades de fora, e aí ela normalmente paga para tu morar fora. Tem outros casos também que são programas que só não paga a universidade, são programas que eventualmente eles te dão uma passagem, tu te mantém lá, mas tem vários que te pagam. E eu como estudante de ciências sociais, fui um beneficiado, né? Eu tinha boas notas, sempre tinha boas notas na universidade, consegui estudar fora. E isso são coisas que só a universidade pública vai fornecer, né? Porque a universidade privada até tem possibilidade de tu participar de edital, mas tu sempre vai pagar, né? Bom, seguimos então. Gente, lembrando, né, o SISU é o sistema de seleção unificada, tá? Que faz com que a gente possa
usar a nossa nota e distribuir ela frente a todas as oportunidades e todas as possibilidades de cursos que são oferecidos pelas universidades, né? Então, a gente tem aqui também o SISUTEC, né? Que é o Sistema de Seleção Unificada para Educação Profissional e Tecnológica, ou seja, é o famoso curso técnico, né? Que às vezes a gente bate água, não sei se eu quero muito fazer não sei se eu tenho certeza ainda que eu quero fazer um curso de graduação. Não, então vamos fazer um curso técnico, que é uma etapa anterior, que é mais curto, te remunera mais rápido e te dá uma boa formação para determinada área, né? E aí tem muitos cursos também gratuitos pelo SISUTEC. Tá, uma edição que oferece 400 mil vagas, a maioria, tem muita gente em técnico de enfermagem, por exemplo, então uma baita oportunidade para vocês para quem está na dúvida ainda se já quer seguir numa graduação ou pode fazer um curso técnico antes, tá? Gente, aqui, ó, vamos falar sobre o ProUni no detalhe, né? Eu lembro que alguém tinha me perguntado sobre, em relação às bolsas de 100% e de 50%, tá? Lembrando, né, o ProUni é o programa que o governo paga para a gente estudar numa universidade privada. Só que, o que eu preciso primeiro? Ter feito o Enem. Segundo, não posso ter zerado a redação, tá? E terceiro, tem que ter tido uma nota boa no Enem, porque todo mundo que eventualmente não vai passar numa universidade privada, numa universidade pública, vai tentar o ProUni numa universidade privada. Então, tem duas modalidades de bolsa, tá? Tem as bolsas de 100% e as bolsas... Eita, deu uma travada aqui no meu computador. Tem as bolsas de 100%, tá? Que daí elas pagam toda a mensalidade do teu curso. E aí a renda não pode ultrapassar um salário mínimo e meio por pessoa, tá? Que nem nas cotas. E a bolsa de 50%, tá? Ela é para renda familiar de até 3 salários mínimos. Se tu tem mais de 3 salários mínimos per capita por pessoa, que lembram do cálculo, né? Eu vou pegar todo mundo que trabalha na casa e dividir pelo número de pessoas que moram. Se essa conta der mais do que 3 salários mínimos por pessoa, eu não tenho direito ao ProUni, mesmo em qualquer hipótese. Só que, gente, para ter 3 salários mínimos per capita por pessoa, uma grana bem alta, então fiquem tranquilos. Só que daí, se ultrapassar um salário mínimo e meio até 3, vocês vão ter 50% de bolsa. Ficar abaixo de um salário mínimo e meio, aí vocês vão ter bolsa 100%, tá? Então, aqui um pouquinho do passo a passo, né? Mas não vou entrar em grandes detalhes, assim, tem outras coisas que eu quero trazer para vocês aqui. Lembrando, né, que sempre vocês vão ter duas opções de curso, né? Vocês vão poder vão poder tentar aquele curso naquela universidade, naquele turno, né? E com isso, olha só, é o curso na universidade, no turno, se bacharelado ou licenciatura. Tem uma série de detalhes aqui, né? Que daí vocês vão poder estar decidindo na hora de escolher. No turno também, por exemplo, eu posso me inscrever em Direito no turno na UFSM? Posso. Posso me inscrever em Direito diurno na UFSM? Posso também. Tu pode se inscrever na mesma universidade, no mesmo curso, só que em turnos diferentes, porque é como se fossem 2 cursos diferentes. Porque daí as pessoas que querem estudar de manhã, muitas vezes não querem estudar de noite, e vice-versa, né? Então, lembrando que no FIES aqui a gente não pode, tá? Não pode zerar a redação. Então, a Bianca está aqui com a gente, né, Bianca? Por favor, né? Tratem muito bem a Bianca, porque se vocês zerarem a redação, vocês não vão conseguir acessar nenhum programa, tá? Nem o SISU, nem o FIES, nem o ProUni, nem nada. Então, vocês não podem zerar a redação sob nenhuma hipótese. Não deixem de acompanhar as aulas da Bianca, tá? Porque a redação é a coisa mais importante aí. Que se vocês podem ter tirado uma nota muito boa na prova, tipo assim, uma nota média de 780, e se vocês zerarem a redação, vocês estão fora de tudo. Tanto no FIES quanto nos outros programas também. Então, fala, Matheus. Tiago, quando eu fui fazer meu Enem, no segundo turno, eu fui fazer a redação. Matheus, pode escrever, eu não estou te escutando. Vou escrever aqui. Tá bom. Gente, não deixem de
estudar e fazer provas, tá? De fazer redações, sobretudo, tá? Ó, e o EJA, por exemplo, no SESC é 100% gratuito, é considerado público, consigo cota. Gente, teria que consultar aí, se o SESC, porque o SESC é público, né? Então, é privado, mas é público ao mesmo tempo, eu teria que consultar isso aqui. Se for uma faculdade privada, os reajustes dela interferem na bolsa? Não, o reajuste não interfere na bolsa, gente. Por exemplo, reajustou de 1.000 para 1.200. A bolsa vai ser sempre sobre o valor total ou a metade daquele valor. Então, não se preocupem com essa questão, tá? Alguém fixou mensagens aqui, show de bola. Alguém aqui já pensou em fazer o FIES? Não? Essa é uma opção, tá? Mas é aquilo que a gente falava antes. Bom, lembrando, né, um empréstimo, né, também tem 2 seleções por ano, e aí tu começa a pagar sempre depois que tu conseguir o primeiro emprego, tá? Então, o FIES é só para graduação, tá? O FIES, assim, ele exige, tem vários critérios, né, tipo, tu não pode rodar em várias disciplinas, enfim, tem várias coisas que vocês precisam se atentar, tá? Senão vocês podem perder a bolsa. E aí, a gente chegando ao fim, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a URGS, já que a gente está no Rio Grande do Sul e nossa maioria dos nossos alunos são do Rio Grande do Sul, né. A gente vai falar um pouco sobre a maravilhosa Mãe URGS, né. Lembrando, vocês podem entrar na Mãe URGS com a possibilidade do vestibular próprio ou pelo Enem. Posso fazer as duas provas, Se eu passar nas duas vezes, se eu passar nas duas provas, uma delas a universidade vai ignorar, né? Tu vai avisar ela, opa, gente, passei pelo vestibular pelo Enem. E a própria universidade já se dá conta que tu entrou das duas formas, aí vai ter só um curso que tu vai poder fazer, né? Então, também tem as cotas, igual o vestibular tem as cotas, a mesma coisa do SISU, tá? A lista de espera é bem parecida também, tá? As cotas aqui são iguais, tá? Então é tudo igual, tá? Tudo igual. Não se preocupem com questão de cota entre Enem e vestibular. Tem uma coisa legal também que tem algumas universidades que oferecem, que é o vestibular seriado, tá? O que é? É um vestibular que tu faz todo ano, o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio. Olha que legal. E aí, se tu for bem nesses 3 anos, e todo mundo que fez esses 3 anos pode ter direito a entrar numa universidade. Por exemplo, a UFSM tem um vestibular seriado. E aí é a mesma coisa que se fizer 3 microvestibulares sobre conteúdos específicos. E aí a universidade reserva algumas vagas para o processo seletivo seriado. É bem legal, lembrando, né, não é pelo Enem, não é pelo vestibular, é um processo seletivo seriado. É como se tu fizesse 3 vestibulares ao longo de 3 anos. Conheci um rapaz, um conhecido que teve, tá? Que fez o processo seletivo seriado e entrou, tá? Bem legal, bem legal. Agora, e aí ficou um tempo fora, mas aqui no Rio Grande do Sul eu sei que a UFSM está fazendo de novo. Então, quem está no primeiro ano do ensino médio aqui e quiser fazer, toca ficha. Tem que fazer os 3 anos, tá? Então, tem que saber desde sempre. Gente, as cotas são as mesmas modalidades para o vestibular, tá? Mesmas coisas. E o legal da URGS, pessoal, por que eu tenho esse grande amor, além de ter sido a universidade que eu estudei, é que a URGS ela tem esse olhar mais aprofundado para os alunos que são alunos de baixa renda, né? Então, o que significa isso? A PRAE é como se fosse o departamento que cuida dos alunos de baixa renda, dos alunos que entraram com cotas, por exemplo. E a PRAE oferece um monte de coisa, por exemplo, oferece uma bolsa com experiência profissional, que daí vocês podem trabalhar, tipo, 4 horas em algum lugar da universidade e receber uma grana, por exemplo, receber R$600, receber R$500, para que vocês consigam se manter na universidade. Porque isso é muito importante para a URGS, não só vocês entrarem, mas vocês se manterem nela também. A PRAE, por exemplo, dá auxílio transporte semestral, dá auxílio material escolar semestral, olha só que legal. Tudo isso são benefícios que a universidade pública oferece para os alunos que são bolsistas, que são cotistas, né? Daí, o que é que ser cotista? É entrar por cota.
Então é muito legal, tá? É muito legal porque vocês acabam recebendo aí, vocês podem trabalhar, vocês podem receber uns dinheirinhos. Por exemplo, na pandemia, a Praia depositou para todos os alunos cotistas um valor para comprar um tablet para poder acompanhar as aulas virtuais. Então, são coisas muito legais que acontecem na universidade pública, porque qual é o fim da universidade pública? É proporcionar educação, não é ganhar dinheiro, não é lucro. A universidade pública não tem que dar lucro. Ela até pode dar lucro, né, com patente, com outras coisas, mas o fim, o objetivo, o fim da universidade é formar cidadãos, formar as pessoas, capacitar elas, fazer com que elas tenham uma qualificação profissional, né. Então, isso é muito bacana porque tem esses benefícios todos. Tem o RU. O que é o RU, gente? Não sei se já ouviram falar. É o restaurante universitário, né? Que é aí um grande benefício. A URGS tem muitos campos, tá? A URGS tem campus agronomia, campus do Vale, e tem gente chegando no fim agora, né? Campus do Centro, Campus Vale, agronomia, tem Exefid, tem vários campos espalhados pela cidade, e cada um dos campos, que é um campus, né, gente? Campus é um conjunto de prédios que tem, que normalmente alguns cursos são oferecidos nesses prédios. Por exemplo, o campus Exefid. O que é o campus Exefid? É o campus da educação física eu acho que é educação física, só. E aí, o que acontece nesse campus? Pô, tem quadra de triatlon, tem um monte de quadra de tênis, de futebol, tal. Então, é um campus esportivo. Por quê? Porque os cursos de educação física e dança, lembrei, são oferecidos lá. Em compensação, o campus do Vale é um campus muito, muito grande, perto lá de Viamão, na divisa de Porto Alegre com Viamão, que oferece muitos outros cursos também. Oferece curso de matemática, daí tem, dentro de cada campus, tem os institutos. O que são os institutos? São digamos assim, quem cuida de vários cursos, tá? Por exemplo, lá no campus do Vale tem o Instituto IFCH, que é o Instituto de Ciências Humanas, né? E aí, esse Instituto de Ciências Humanas cuida de outros cursos de ciências humanas, por exemplo, História, Ciências Sociais, Filosofia, Políticas Públicas. Então, cada campus tem alguns cursos que tem também institutos que cuidam desses cursos. E aí, por que eu tô falando isso? Porque cada campus tem um RU. E por que tu tá falando tanto do RU, Thiago? Porque o RU, ele é maravilhoso, porque eu almocei e jantei todos os dias no RU, todos os dias da minha graduação, e aí sabe quanto que eu pagava, pessoal? R$1,30, gente. R$1,30 por refeição. E é um pratão, assim, ó, te serve, a única coisa que eles te servem é a carne, né, porque tem que ser uma por vez. Mas é uma coisa que, porque a alimentação muitas vezes é mais cara, né, gente? A gente gasta muito dinheiro na alimentação, transporte, e a Universidade Federal quer que vocês se mantenham lá. Então, ela oferece aí os restaurantes universitários, que são restaurantes que são quase gratuitos, e, na verdade, para quem é bolsista, ele é gratuito, tá? Então, vocês não pagam, para quem é cotista, desculpa, vocês não pagam nada. Então, eu não pago nada para almoçar, nem para jantar, porque dessa forma vocês têm uma maior chance, né, de se manter na universidade, tá bom? É muito bom, vale muito a pena. Almocei e jantei a vida inteira aí no RU, tá? E, bom, tem as colônias de bem-estar também, que agora lá no campus Tramandaí, né, tinha um centro de lazer que era usado como sorteio, né, para tu poder ir passar férias lá, mas aí agora tá um pouquinho abandonado lá, não tá rolando, mas era uma coisa que era bem legal que tinha, né. Tem a casa de estudante também, que são alguns prédios que a URGS oferece para quem mora longe, né, poder estudar, poder morar. E aí sem pagar também, né, óbvio. Só que a casa estudante normalmente não se aplica para Gravataí, tá, pessoal? Porque a casa estudante, infelizmente, é para pessoas que moram muito longe. Mas outras federais têm casas de estudante, que daí tu pode solicitar, né, e participar desse edital para tu poder morar numa casa estudante. Ah, é legal, às vezes tu divide um quarto com uma pessoa, divide um quarto, enfim, é um lugar que faz com que tu possa estudar, tu possa morar, sendo que por exemplo, se eu moro em Porto Alegre e passei na FURG, a FURG é longe, né? Não tem como tu fazer 900 quilômetros para ir para voltar todos os dias. Então tem que morar lá. E aí em algumas universidades federais a gente tem essas casas estudantes, que são para quem mora muito longe,
poder dar continuidade no curso. A URGS tem, tá? A FURG eu acho que não tem, mas tem várias outras que tem. Bom, pessoal, é isto, tá? Eu sou o Thiago, né? Sou prof voluntário, sou um dos fundadores do Agarre, aqui com vários outros profs, tá? Estudei ciência política na Itália, estudo direito também. Isso é legal de falar, né? Gente, eu ganhei uma bolsa também numa universidade privada. Então, muitas vezes, as universidades privadas também dão bolsas para as pessoas, tá? O que é muito legal mesmo. Então, vocês podem muitas vezes aproveitar aí essas oportunidades que as universidades privadas oferecem. A questão é vocês não caírem na tentação e pararem de estudar para a universidade pública para estudar, para fazer e pagar uma universidade privada, né? Então, gente, para hoje, era mais ou menos essas ideias que eu queria passar para vocês. Vamos fazer um espaço agora de conversa, né? Bianca, fiquei super à vontade. E alunos também, quero escutar um pouquinho de vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, com alguma coisa que vocês gostariam de falar, porque essa aula é mais uma aula inaugural, né? E para vocês conhecerem um pouco dessas oportunidades todas e a gente poder também falar um pouquinho. Então, deixo aberto aí para vocês fazerem as suas considerações. E tu também, né, Bi? Toca a ficha. Vou começar aqui. Eu sou a professora Bianca, de redação, tá? Estou um pouco rouca, porque a prof tem um problema seríssimo de alergia. Assim, ó, ano passado, fazem o quê? É o terceiro ano, né, Thiago, que eu faço parte do H. Isso, É o terceiro ano, né? A prof é formada em Direito, e Pedagogia, tá? Direito pela Federal de Pelotas. E quando a prof fez o vestibular, eu só tinha vestibular, né? Há muitos e muitos anos atrás, era muito parecido com o Enem, tá? A prova era toda discursiva e sempre cada questão, tá? Ela era introduzida com um texto, tá? E para mim era mais fácil a compreensão da prova assim. Para muitas pessoas na época isso era difícil demais, mas é o contrário, tá? Para mim, a maior dificuldade sempre foi a questão objetiva. Claro, depois a gente vai superando isso, tá? Me formei em Pedagogia pela UERGS, certo? Do Polo de Cruz Alta. Vim para Gravataí, eu sou natural de Cruz Alta, vim para Gravataí quando eu passei no concurso para auditor, tá? A prof só deu uma introdução, assim, né, da minha vida profissional. O que importa aqui no Enem para a gente, né, aqui no Agarre para a gente, né, é colocar vocês na universidade pública. Né? A gente tem o aluno da escola pública, ele é um pouco desencorajado de tentar, né, de tentar. Como professora, tá, e como egressa do ensino público, né, e da universidade pública, eu posso dizer para vocês assim o seguinte, ó, que não é o caminho mais fácil, né, mas como na vida, né, gente, o caminho mais fácil nem sempre leva a gente a alcançar um objetivo, né. Aqui, o ano passado, o último Enem, né, eu e a Carol, que é outra professora de redação, nós acertamos, né, o tema da redação, tá, que é sobre a visibilidade, né, da mulher. E trabalhamos isso várias vezes, né, dentro dos temas trabalhados, a gente sempre procurava introduzir, né, e, claro, foi sorte também, né, porque o tema da redação, né, a gente não tem como adivinhar, né? Isso é que nem, como eu costumo dizer, né? Isso é que nem a sentença do juiz, né? Porque a sentença do juiz é ainda mais fácil, né? Mas, assim, o tema da redação, o que vocês têm que ter em mente, né? O pessoal apostava bastante nessa questão da questão da guerra, né? Da questão dos Israel, Gaza, enfim, tá? Só que essas questões, elas foram abordadas de uma forma ampla, né? Nas provas
história, né, sociologia, até mesmo português, tá? Aqui na redação, a redação é um tema mais contemporâneo, né, ligado à nossa realidade, certo? Então, assim, como o procedimento que eu e a Carol tomamos, tá, nessa questão das aulas de redação, são aulas bastante, assim, ó, a gente dá o conteúdo, tá, esquematiza o conteúdo para vocês, mas a gente procura conversar muito, tá? Por quê? Porque na hora que vocês estiverem fazendo a redação, tá, vocês vão lembrar daquilo que a gente conversou. Caso, né, o tema seja, a gente tenha conseguido trabalhar esse tema, tenha a sorte de ter conseguido trabalhar o tema, né, na questão do que a gente conversou, mas também, gente, na questão da estruturação da prova, tá? Da redação em si, certo? Eu sempre digo, assim, a gente não precisa escrever, assim, uma tese, né? A redação, ela, quanto mais simples, menos chance a gente tem de errar. Só que ela precisa estar bem estruturada, tá? E precisa ter coerência, né? Então, aqui a gente trabalha muito essa questão da coerência, e a gente tem tido bastante sucesso com isso, tá? Colocamos vários alunos, né, é o terceiro ano, né, em 2 anos que eu estou no Agarre, é uma surpresa muito gratificante, porque é como se cada um de vocês que entra, né, na universidade, vocês fossem, para mim, que sou uma das profs mais velhas, né, infelizmente, é como se fosse um filho da gente, tá? E a emoção é a mesma, né? E às vezes é muito maior, porque talvez o meu filho tenha tido mais oportunidades, né? Não que ele tenha que ter estudado menos, né? O meu filho, ele... que amor, né, Brenda? Ele fez universidade pública, né? Estudou em escola pública também. Mas a gente nota, assim, que é como concurso público, tá? Cada vez é difícil, tá? Eu não vou dizer aqui para vocês, não, é muito fácil, vocês vão tirar de letra. Não, às vezes vocês vão precisar fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Mas é como eu digo, tá? Enem é que nem concurso público, a gente faz até conseguir, certo? Até conseguir entrar, tá? E não, eu vou escolher um curso mais fácil, porque é mais fácil de entrar, menos concorrido. Não, né? Escolham um curso que vocês querem, né? O meu sonho é fazer medicina? Cara, escolhe medicina, tá entendendo? Né? Depois a gente vê pelo caminho. Não comecem a atalhar os sonhos de vocês nessa idade, entendeu? Porque a gente o problema, né, é que a gente vai desistindo e atalhando o sonho muito cedo na vida da gente, né? Esse é o problema, né? Porque a gente tem que se adaptar, certo? Mas então, o meu foco é medicina, então tá, a gente vai focar na medicina, tá? E a gente aqui, né, Tiago, a gente vai fazer de tudo, né, para que, o meu foco é pedagogia. Tivemos a Duda, que a Duda, inclusive, mora aqui no meu condomínio. A Duda teve a primeira aula, né, na URGS essa semana, né, e a gente fica todo arrepiado, né, porque é a coisa mais linda do mundo, né, e não tem nada mais gratificante para a gente que é professor. Eu costumo dizer que eu sou professora mesmo, porque é a profissão que me dá orgulho, porque quando a gente é professor, gente, a gente costuma ver o resultado, né? E ver o resultado de um trabalho, ou ser reconhecida por um trabalho, né? Por um aluno, poxa vida, ele lembra da gente, né? Ele lembra que a gente trabalhou esse tema, sabe? É um pouco da gente que vai neles, né? Então a gente se torna também um pouco imortalizado, né? É isso, né? Teremos a nossa primeira aula, eu acho que é semana que vem, né? No sábado que vem. Semana que vem. Tá? A Cíntia entrou aí para dar um oizinho também. Tá bom, então. Beijinho. Bom dia, pessoal. Bom dia, Garri. Tudo bem? Prazer, eu sou a profa Cíntia, sou profa de bio de vocês. Vou estar aí junto com um time maravilhoso de bio. Tem o Kaique e a Mari também. E estou muito feliz, estou no meu 4º ano aqui como profa da Garri. Muito feliz de estar mais um ano aqui com vocês, para esse ano lindo que vai vir aí, cheio de coisas. E no final do ano a gente está comemorando com vocês aí, nos dizendo, passei, entrei, tal, não sei o quê, ou correndo, né, perguntando pra gente, eu passei, agora o que eu faço? É a melhor parte que tem. É muito bom.
o final do ano vocês virem desesperados no chamar, que passaram, estão esperando ProUni, SISU. Então, muito boas-vindas para vocês, que esse ano seja muito produtivo, que a gente brinque muito, que a gente troque muita coisa bacana e legal. Essa daqui, ó, vai estar sempre nas nossas aulas, ela está sempre junto, tá? Então, ó, beijão, sejam bem-vindos e descansem que, ó, dia 16 começa. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Cíntia. Gente, deixando claro aqui também, né, nós somos mais ou menos 20 e poucos profs, tá? Que vão estar ajudando vocês. É aquela coisa que a gente sempre, que eu gosto muito de fortalecer, assim, a gente é um projeto 100% voluntário, então valorizem as aulas dos profs, acompanhem, sabe? É muito importante que a gente tenha de vocês, né, esse comprometimento de acompanhar as aulas, porque isso é gratificante para nós. Então, vocês estão tendo aí uma oportunidade incrível de aprender com grandes professores e valorizem isso, né? Porque é extremamente importante para nós, para a nossa manutenção também do nosso projeto. Bi, tu quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Como é que a gente está aí? Eu estou prestes a encerrar, Bi. O que tu acha? Brenda? Eu só quero desejar um bom começo ou recomeço para quem está de novo aqui com a gente como aluno, né? Eu mesmo, uma experiência, eu fiz 3 vestibulares, né? Até conseguir entrar na federal, tá, gente? Então, assim, não sejam imediatistas, né? Aqui a gente está para fazer vocês passarem no curso que vocês sonharam, né? Não no curso que seja mais fácil para vocês entrar, tá certo? Né? Aqui a gente não faz vocês desistirem de um sonho para pegar um sonho um pouco mais acessível. Sonho é sonho, a gente não desiste no meio do caminho. Nem muito menos no início, né, Thiago? Exato, exato. Bi, É. Vamos só, antes de finalizar, esclarecer algumas dúvidas aqui que talvez eu não tenha passado. As aulas ficarão gravadas e disponíveis, sim. A Brenda vai falar também, tá, Brenda? Elas ficam disponíveis, tá? A gente sempre... o nosso prof. Kaique, ele faz o download da aula, faz o recorte e disponibiliza para vocês, tá? Deixa eu ver, tem mais algum projeto? No dia do Enem, não fiz a redação, zerei. Ai, Matheus, é isso aí, tem que tomar cuidado. O paga juros na brincadeira do FIES, paga, mas é bem pouquinho, tá? É bem pouco. O financiamento pela Caixa é bem pouquinho mesmo, tá? Então, aqui se fosse... Ubi, a Thaís perguntou se o SESC, ela fez o ensino médio no SESC, e eu não sei se é considerada uma escola pública ou privada, sabe? Sistema S todo público? sistema S. Uhum. Tá, então, ó, pessoal, tem cota, viu? Então, SESC tem cota. Queria usar o ProUni, tem algo além da renda familiar? Não, gente, é a renda familiar de salário, tá? Não tem nada a ver com patrimônio, né? Porque a Maria Luísa perguntou o valor da casa, carro, não, é o quanto as pessoas são remuneradas, tá? A cota de renda individual familiar, não, a gente apontou, né? Aquele cálculo lá, né? Da renda per capita é sempre somando o salário das pessoas que trabalham, dividindo pelo número de pessoas que moram na casa. Então, se mora 5 pessoas na casa e só uma trabalha, tu vai dividir o salário da pessoa que trabalha por 5. Então, eu acho que é isso. Brenda, vamos lá então para finalizar aí, faz a tua consideração. Primeiramente, é um agradecimento aos professores de redação, principalmente a professora Bianca, porque eu tenho o costume de toda vida, quando eu pegar o Enem, ir direto para onde? Redação, que é o que mais leva tempo, é o que mais custa tempo. E quando eu peguei a página, o caderno de redação, que eu bati o olho no tema, eu lembrei do quê? Do agarre. Foi lembrando. E eu logo gelei. Eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que elas conseguiram matar o tema da redação sem ao menos ninguém saber. Sinceramente, eu fiquei muito feliz, né? E eu usei das técnicas que elas foram dando e montei a minha redação. Com isso, eu consegui tirar quase 700 pontos na redação. Uou! Sinceramente, foi muito gratificante.
né? Porque antes de eu conhecer o Agarre, o que aconteceu? Eu quase praticamente tirei o quê? 400 para 600, quase 700, foi muito grande. Então, eu chorei, eu fiquei muito nervosa, sabe? Então, foi muito gratificante mesmo. Por isso, eu estou de novo aqui, caso eu não consiga ingressar pela UEAP em Direito. Ah, que legal, Brenda. Parabéns. Que linda, hein, Bi? Parabéns para ti, né? Olha, muito fofo. Bi, o Cauã perguntou: estou no segundo ano do ensino médio e tenho sonho de fazer faculdade fora. Cauã, quando tu chegar no terceiro ano, aí tu vai poder tentar fazer a tua vaga, participar, né, pelo SISU, com a tua nota do Enem para uma universidade em Portugal. Cauã, existem outras formas também, tá? Tu pode fazer outras tentativas, outras aplicações sem ser pelo Enem, tá? Tem que ter um dinheiro, né? Tem aquela coisa toda que a gente tinha comentado, mas é possível também. Eu te aconselho a ir atrás de uns materiais no YouTube. Muita gente que está no ensino médio já está pensando em fazer faculdade fora, então é bacana que tu faça o Enem, tente pelo Enem, mas também olhe essas outras alternativas que eventualmente existem, né? De tu fazer aplicações direto nas universidades, né? Então tem faculdades aí fora do Brasil que tu consegue mandar teus documentos, tu manda uma carta de motivação, tu manda tuas notas e aí eles fazem a avaliação, né? Mas normalmente sempre tem alguma coisa para pagar. Tá? Bi, palavras finais aí. Então tá, Brenda, nossa, me emocionei muito, tá? Só não chorei aqui na frente de todo mundo porque eu sou durona. Acho que uma das poucas coisas que consegue me arrancar lágrimas são vocês, tá? E duas coisas, mas nessa parte mais burocrática, tá? Após vocês aprovarem, conseguirem a vaga, tá? Encaminhem para a gente previamente a documentação, tá? Que a gente faz uma análise, tá? E você tem direito a dois recursos, tá? Caso vocês não... Eu não sei se o Thiago chegou a falar, porque eu custei conseguir entrar na sala. Caso a bolsa seja indeferida, tá? Você tem direito a mais dois recursos, tá? E os dois recursos que a gente fez... claro, não sucessivos, tá? 2 pessoas conseguiram, certo? Eu me encarrego de fazer os recursos, né, Thiago? É isso aí. O Thiago tem uma aval da... E também, né, de forma gratuita, tá, gente? De forma voluntária, tá? Maravilhosa. De forma voluntária. A questão é o seguinte, tá? Que a Brenda colocou. Vou colocar aqui diante de vocês, porque cada professor aqui tem um propósito, tá, gente? O nosso propósito aqui, ele não é financeiro, tá? Cada um de nós aqui, a maioria saiu também da universidade pública, certo? É muito engraçado, porque as redes sociais, elas têm um algoritmo, né? Quando eu publiquei que a gente conseguiu acertar o tema da redação do Enem, um professor num curso bem famoso, né, que prepara para medicina, me procurou, até achei que fosse alguém, né, que fosse alguém tentando se passar, né, naquele momento soou estranho, certo? Perguntaram, na verdade a pessoa perguntou, né, qual seria o meu, como se eu já estivesse disponível, tá? Qual seria a minha proposta de valores para dar aula vou dizer aqui, tá? No Fleming, né? De redação. Fleming só prepara para medicina, tá, gente? Eu disse que a minha proposta era nenhum, tá? Eu não estou não estou aberta a nenhum tipo de negociação financeira com qualquer curso preparatório particular, tá? Meu propósito aqui é com vocês, certo? Existem vários professores tão capacitados ou bem mais capacitados que eu, tá? O meu propósito é com a Agarre, tá? E não, mas tu coloca o teu preço. Não, o meu preço não tem preço, tá? Porque o meu preço é do Agarre. É o Agarre. Vamos, gente. Linda, linda. Obrigado, Bi. Obrigado. Eu acho que vocês têm aí noção, né, da qualificação dos nossos profs e aproveitem ao máximo, valorizem,
né? Porque a gente está aqui por vocês e a gente está fazendo isso porque a gente acredita em cada um de vocês. E é possível, sim. Essa é a grande verdade. A universidade é possível, sim. Até semana que vem. Nos vemos. Vamos passar depois quais vão ser as aulas que vocês vão ter semana que vem. Bom descanso. Estudem também, se puderem, né? Estudem durante a semana. E aos sábados, a gente aí, religiosamente, às 9 horas, vai se encontrar. Abração, pessoal. Um ótimo final de semana a todos vocês. Se cuidem. Muito obrigado pela atenção desde agora. Um abração, gente.